Pai, estamos diante da Tua Palavra. Fala conosco nesta noite. Como sempre, o Senhor está falando conosco através da Tua Palavra. Edifica a Tua igreja, fortalece os Teus santos, direciona os Teus santos para fazer a Sua vontade, para brilhar Cristo aqui nesta terra. Nós precisamos da instrução da Tua Palavra. Senhor, nós, por nós mesmos, não entendemos, mas sabemos que Teu Espírito pode nos ensinar. Que Teu Espírito venha nos ensinar esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4 e o 5. E quando o sumo pastor aparecer, recebereis uma coroa de glória incorruptível. Semelhantemente, vós jovens, submetei-vos aos anciões, e sedes todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Até aí, irmãos. Irmãos, pode estar sentados. Glória a Deus. Estamos aí, irmãos, já uns 2 sábados aí para frente, a gente termina a carta de Pedro. Graças a Deus, Deus nos deu graça para a gente estudando versículo por versículo. Graças a Deus. Isso foi bom para a nossa edificação, né? A edificação da igreja, né? E hoje aqui, Pedro está ainda exortando os pastores, né? E também o versículo 5 exorta os jovens, aqueles que se achegaram à igreja, né? Aqui a carta começa, irmãos, ó, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. E quando o sumo pastor aparecer. O sumo pastor é Jesus Cristo, o pastor principal da igreja. Irmãos, a igreja tem pastores, tem líderes, tem anciões, mas nós não somos nada, irmãos. Nós servimos ao verdadeiro pastor, o dono das ovelhas. Então ele é o pastor. E aqui o apóstolo Pedro diz, ó, o sumo pastor, Jesus Cristo, o pastor principal da igreja. Na Bíblia, os líderes da igreja, anciãos, pastores, são apenas subpastores de quem cuida do rebanho de Deus, mas Cristo é o verdadeiro pastor supremo. Os líderes cuidam do rebanho, conduz o rebanho, aconselha, está perto, alimenta pela palavra, né? Conduz ao rebanho a se limpar, fugindo do pecado. A função dos pastores é essa, cuidar do rebanho, mas sabendo que um dia o sumo pastor virá para recolher as suas ovelhas. E esses subpastores irão apresentar as ovelhas àquele verdadeiro pastor, o dono verdadeiro. Por que o dono verdadeiro? Porque foi ele que deu a carne e o sangue dele pelas ovelhas. O Senhor Jesus disse que ele é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui na terra, irmãos, haverá pastores, haverá líderes, anciões, mas dá a vida às ovelhas, irmãos, só o Senhor Jesus Cristo. Eles podem ajudar, podem conduzir, né? Mas entregar a sua vida pelas ovelhas, só Jesus Cristo, irmãos. Então é por isso que ele é o sumo pastor, o verdadeiro pastor, porque o verdadeiro pastor entregou a vida às ovelhas. Se nós hoje estamos aqui compondo uma igreja, porque Cristo deu a vida dele por nós, irmãos. Não foi de qualquer preço, qualquer coisa, não, irmãos. O Senhor entregou a vida dele na cruz, para que nós possamos estar na presença de Deus. Não é os seus méritos, nós não temos méritos de nada. O nosso merecimento era o inferno, irmão, as trevas, é isso que nós merecemos. Mas o sumo pastor entregou a vida dele para que nós possamos ter possibilidades concretas para ir a Deus. Então ele é inclinado, é indicado o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor que deu a vida às suas ovelhas. Jesus é chamado de o bom pastor em João 10:11. Também é chamado de um grande pastor das ovelhas em Hebreus
13, 20. Aqui o apóstolo Pedro aponta para a segunda vinda de Cristo, quando ele aparecerá em glória para julgar e recompensar os seus servos. Então nós sabemos que um dia o Senhor voltará. Ele nos prometeu que ele irá voltar. Ele irá recolher o seu rebanho. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Sinais nós já estamos vendo, irmãos. Os sinais estão em nossos olhos. Só não vê quem não quer. Os sinais, o Senhor nos chama atenção para muito disso. Haverá sinais no céu, na terra, e estamos vendo sinais. Então, irmãos, qualquer momento o Senhor pode voltar, porque o tempo de Deus não é igual ao nosso, irmãos. Não tem nada a ver com o nosso. Um dia que para nós passa um tempo, mas para Deus é rápido, e para Deus não tem tempo, presente, passado, futuro. Não, ele é atemporal, né? Ele não vive como nós vivemos, né? Então pode ser amanhã. A gente não sabe o tempo de Deus. Pode ser, ou pode ser daqui a 10 anos. Não sabemos. Então o que nós devemos estar atentos é fazer a vontade do Senhor, porque não sabemos dia e hora, irmãos. Não temos conhecimento. As pessoas tentam ir correr atrás, é dia tal, é dia. Não vai, irmão. Ninguém tem o conhecimento. Deus disse que só Ele tem o conhecimento. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: só o Pai sabe o dia. Então, o que nós devemos fazer é nos preparar, né? Pedro aqui aponta para isso, aponta para a segunda vinda de Cristo, quando ele virá julgar as nações e recolher aqueles que são deles, e recompensar aqueles servos que foram fiéis, irmãos. E tem isso, irmãos, os servos que forem fiéis. Porque não adianta, irmãos, eu estar mostrando uma coisa e Deus está contemplando meu coração com outra coisa, irmãos. Não adianta. Não tem como não, irmãos. A gente vai estar se enganando. Quando Samuel viu o irmão de Davi ali, forte, bonito, aparente, a aparência de um rei, Samuel se encantou. Não, este é o rei de Israel. É esse aí. Mas Deus bradou no coração de Samuel: Samuel, tu vê o de fora, mas eu vejo o coração, e esse eu rejeitei. Mas aquele homem tinha um porte de rei, uma presença de rei, mas Deus disse que rejeitou. Não era aquele, Samuel. Você vê de fora, você vê o que está, os seus olhos podem ver, mas eu vejo dentro do coração. Aquele coração, irmãos, tinha alguma coisa que não agradou a Deus, algum direcionamento, alguma coisa que ia estourar a qualquer momento, que não agradou a Deus, que Deus rejeitou. Dizer esse não. Então não adianta eu fingir, irmãos. Não adianta eu trocar as vestes. Não adianta eu botar a Bíblia no braço, se Deus não contempla o meu coração inclinado a Ele, irmãos. Eu vou estar se enganando. Quantos e quantos irmãos em Cristo estão se enganando, achando que botou a Bíblia no braço, a vida mudou, e anda da mesma forma, irmãos. O cristianismo é uma religião que não muda a aparência. Não, o cristianismo muda o caráter. A vida, a mente é transformada. Se não houver isso, irmão, nós vamos ficar enganados, vivendo uma religião, apontando para os outros, e ali, caminhando para as trevas. Naquele grande dia, o Senhor dirá: eu não te conheço. Não tem coisa pior, irmãos, do que o Senhor ouvir esta frase do Senhor Jesus Cristo: eu não te conheço. Não existe coisa pior. Você batalhou, lutou, andou quantos anos, chegar lá, naquele dia o Senhor diz: eu não te conheço. O que adiantou, irmãos? Você se enganou esse tempo todo. Quando você se apresentou diante do grande pastor, o pastor disse: você não é minha, não. Você não pertence a esse rebanho, não.
E aí, irmãos, lá não tem volta não, irmãos. Aqui ainda nós podemos ir para um lado, podemos ir para o outro, procuramos benefícios, mas lá naquele grande dia não vai ter argumento, porque o Senhor conhece você. Ele contempla o seu coração, ele vê que tem coisa ruim ali dentro. Não adianta, ele é o sumo pastor, ele é o dono, tem todo o direito de dizer não quero, ou ao contrário, dizer quero, tem todo o direito. Então o que nós devemos fazer é se preparar para este momento, irmãos, se acharmos dignos a Ele. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar, eu tenho que trocar o quê? Mudar minha mente, pedir a Deus, irmãos. Senhor, muda minha mente, Senhor, muda o meu direcionamento, Senhor, arranca esse coração ruim que está em mim, me dá um coração sensível ao Senhor, que eu possa fazer a tua vontade, me negar a si mesmo, tomar minha cruz e seguir o Senhor. Senhor, me faz ser assim. Irmãos, depende de cada um de nós, irmãos, depende de cada um de nós. Muitos estão aí correndo atrás de carro, atrás de cavalo, achando que está bom, mas os verdadeiros correm atrás de estar mais perto de Deus, sentindo a presença, tendo uma comunhão com Ele, uma ligação, irmãos. Os verdadeiros crentes andam procurando isso, uma ligação com Deus. Carro, deixa lá, dinheiro deixa lá, eu vou trabalhar, Deus abrir a porta, eu consigo, mas eu quero ligação, sentir Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. É isso que importa para o crente, irmãos. Hoje a imagem do crente está muito aí, irmão, um negócio diferente. Não, crente é completamente diferente deste mundo, irmãos. É algo diferente. Onde o crente chega tem que mudar. As pessoas sentem ali que você é diferente. Não tem mais como me encaixar, não, irmãos. Onde o crente não pode ter uma rota escarnecedora. Se o crente chegar, as pessoas calam a boca. Olha o fulano aí, não fala não, o fulano aí. Porque eles veem a diferença, irmãos. O sal, você salga. Chegou ali, salgou. Deu sabor. Para, que deu o crente ali, para. Então, irmãos, devemos nos apresentar como ovelhas de Cristo, irmãos. Porque sabemos, Pedro aponta para a volta do Senhor. Ele virá julgar como juiz. E quando ele vier, ele vai vir sem piedade. Agora ele é um advogado. As portas estão abertas, a mão está estendida. Mas quando ele vier, ele virá com cetro de ferro para julgar as nações. Não haverá piedade, irmãos. Então, o momento da mudança é agora, é já. Não espere para amanhã não, porque a gente não sabe se vai acordar amanhã. Então o momento é agora. Senhor, me arrependo de tudo que eu fiz e quero ter uma vida nova diante do Senhor, uma transformação. Eu sei que o Senhor pode dar, eu não consigo fazer, mas eu sei que o Senhor pode me dar, para que quando o sumo pastor chegar, nós venhamos nos apresentar como ovelhas. Ou seja, quando ele aparecer em glória para julgar e recompensar os seus servos, ou seja, o trabalho de cuidar da igreja muitas vezes envolve sacrifício, perseguição e esforço, mas haverá recompensa quando Cristo voltar. Aqui fala dos pastores, irmão. Muitas vezes o trabalho do pastor tem perseguição, tem dificuldade, tem esforço, mas isso não vai ficar impune. Haverá uma recompensa a qual o sumo pastor irá dar àquele líder, àquele servo fiel. Então o trabalho do pastor não vai ficar sem nada, não, irmãos. Quando o Senhor chegar, Ele recolherá as suas ovelhas, julgará as nações e irá recompensar aqueles que foram fiéis.
os líderes que cuidaram bem das ovelhas, que alimentaram as ovelhas. Então Pedro chama a atenção aqui dos líderes da igreja, dizendo: ó, o Senhor vai voltar, Ele irá julgar as nações, recolherá o seu rebanho e irá recompensá-los. Haverá recompensa. Não sabemos que recompensa é essa, mas o Senhor irá recompensar o seu servo fiel, irmãos. Recebereis uma coroa de glória. O versículo 4 ainda, irmãos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Recebereis uma coroa de glória. O que quer dizer isso? A coroa, na linguagem bíblica, representa recompensa ou honra dada por Deus. Uma coroa, a simbologia da coroa na Bíblia quer dizer recompensa dada ou honra diante de Deus. Nos tempos antigos, atletas e vencedores recebiam uma coroa de prêmio, aquele nos jogos ali olímpicos. Até hoje se mostra isso ali, mas hoje tem um troféu, né? Mas antigamente dava uma coroa de louros, né? O vencedor ganhava uma coroa de louros, e aquilo representava algo muito grande, né? Então, nos tempos antigos, atletas e vencedores recebiam uma coroa com prêmio. Pedro usa esta figura, Pedro pega esta figura dos Jogos Olímpicos, ó, para mostrar que Deus dará recompensa espirituais aos pastores fiéis. Então, aquele que é fiel, aquele que cuida da igreja, e vamos dizer, as ovelhas, zela por elas, eles serão recompensados com a coroa de glória. Glória a Deus. Eles terão uma recompensa que, quem sabe, irá destacá-los diante dos outros, né? Não vai ser melhor do que o outro, mas algo que irá destacar. Por quê? Porque haverá esse destaque, como nos Jogos Olímpicos, aquele que ganhava coroa ali era destacado, porque ele foi fiel, ele preservou as ovelhas de Deus, ele cuidou, ele zelou, foi árduo, sim, foi sacrifício, sim, foi difícil, sim, mas ele foi fiel. Ele cuidou, ele chamou as ovelhas para o caminho certo, ele alimentou com gramas verdes, ele deu água limpa para elas beberem. Ele foi lá, ó, tirou do aprisco, levou ali para o pasto, ficava observando o dia todo ali sentado, ó, observando as ovelhas, para que nenhum lobo, para que nenhum leão ou um urso possa vir arrebatá-las. E se viesse, ele ia de frente contra aquele animal para preservar as ovelhas. Após este dia, ó, ele trazia as ovelhas para o aprisco, sentava na porta das ovelhas, irmãos. O pastor era a porta das ovelhas. Por isso que a missão, eu sou a porta. Porque antigamente o pastor botava as ovelhas no aprisco, era um rodeado de pedra, e ele sentava na porta ali, eu ficava ali, ó, dormindo ali. Porque se viesse algum lobo, alguma coisa, ele estava ali. Então esse pastor fiel receberá uma coroa de glória, irmãos. Esta coroa simboliza honra diante de Deus, recompensa eterna, participação na glória de Cristo. Infelizmente, irmãos, hoje os pastores querem outra coisa. Por quê? Porque já se desviaram da palavra de Deus. Se ele estiver firmado na palavra, ele irá esperar este grande dia, onde ele receberá uma recompensa eterna, participação na glória de Deus, honra diante de Deus. Então, ele irá se esforçar com tudo que ele tem, para que naquele grande dia o Senhor lhe recompense com honra. Mas hoje, eles querem outras coisas, eles estão querendo coisas terrenas. Por que estão querendo coisas terrenas? Porque a palavra de Deus não é mais o direcionamento deles. Se a minha vida está fundamentada na palavra de Deus, eu procuro o que é no céu, irmãos. Eu não quero saber nada daqui não.
Isso não quer dizer que você não vai trabalhar, não vai ter seus bens, conseguir os seus patrimônios. Isso Deus não é contra isso, irmãos. Deixa que você trabalhe com o seu suor, com sua dignidade, consiga os seus bens materiais. Nada a ver. Mas, irmãos, o problema é quando você bota esses bens dentro do seu coração e começa a criar ídolos. Esse que é o problema. E hoje a grande maioria dos pastores estão assim, ídolos no seu coração. Eu vou querer honra diante de Deus? Eu vou querer recompensa eterna? Eu vou participar de glória de Cristo? Eu nem sei se Cristo vai voltar? Não, eu vou querer coisa daqui, me dá um dinheiro, me dê isso, me dê aquilo, faz isso, faz campanha, faz isso, para o povo botar dinheiro, derrama dinheiro. Se tu não botar dinheiro, não vai ser abençoado não, rapaz. Eles perderam o caminho, irmãos. Eles perderam o direcionamento. Em um certo momento da caminhada, eles desviaram. Vamos por aqui que vai chegar mais rápido lá. E nesse desvio foi a queda deles. Mas eu creio que o Espírito Santo ainda irá falar esses corações, para que haja arrependimento e eles retornem ao caminho, para que eles possam ser recompensados diante de Deus, para que eles possam ser participantes da eternidade, participantes da glória do Cristo, quando Cristo voltar. Que Deus toque o coração desses homens. Amém. No versículo 4 ainda, irmãos, incorruptível, ou que não se pode murchar. O que é esta coroa que o Senhor dará aos pastores, os líderes, os presbíteros, os anciões? O que é isso? Esta coroa, Pedro diz que ela é incorruptível. A coroa que aqueles homens recebiam ali nos Jogos Olímpicos, aquela coroa iria murchar, irmãos. Então, um certo tempo elas murchavam, secavam. Mas a coroa a qual Deus irá dar àqueles fiéis, os homens de Deus fiéis, que ficou até o final cuidando do rebanho do Senhor, é uma coroa incorruptível, não se acaba. Ela não murcha como a coroa aqui da terra. Porque a coroa da terra acaba, irmãos. Há quantos reis se levantaram e caíram? Acaba, chega, tem um fim. Mas a coroa que Deus irá dar não se acaba. É para a eternidade. As coroas da terra murcham. Se estragam ou desaparecem. Esta é a glória do homem. O homem terreno, a glória do homem murcha, a glória do homem estraga, desaparece, não fica, irmãos. Mas a recompensa que Deus dará é eterna, incorruptível, nunca perde o valor, nunca perde o valor. Irmãos, muitas vezes, irmãos, nós somos incrédulos por deixar algo que é incorruptível, algo que é eterno, por prazeres daqui desta terra, irmãos. Que é um momento que eu passo aquilo ali, que delícia, e deixo de lado algo eterno, que não vai se acabar, que vai durar para sempre. Eu deixo a eternidade de lado por algo de 10, 15 minutos, porque enche meu coração. Olha como nós somos incrédulos. Largamos de lado algo que nunca se acabará, para ir se alimentar com algo que acaba. E Pedro diz, irmãos, que a coroa da terra, as coisas que nós buscamos, que nós desejamos, elas murcham, estragam, desaparecem. Eu posso ver um carro ali na propaganda, o maior carro, mais lindo, eu ir com aquela intenção, aquela vontade, eu vou comprar aquele
é o carro que eu desejo. E vou lá, me acabo todo, compro aquele carro. Mas vai chegar um tempo que este carro vai estar na minha garagem, que eu não vou nem lembrar dele. Aquele carro que eu ansiava tanto, se eu não conseguir, eu vou morrer. É o carro do meu sonho. Eu vou ficar tanto alegre. Mas, irmãos, esta alegria é momentânea. Chegar o tempo que o carro vai estar e tu vai passar, que nem vai enxergar. Porque a alegria acabou. Não tem mais aquele brilho. E é isso que muitas vezes nós corremos atrás disso. Queremos isso e deixamos algo eterno de lado. Algo que nunca se acaba. É para a eternidade. E somos tão mesquinhos e buscamos algo que vai acabar. Se lançamos em algo que vai terminar, acabou, não sigo mais isso. Pedro enfatiza que a recompensa celestial não é temporária, como as coisas deste mundo, irmãos. Irmãos, o que Deus tem para nós não é temporário. Glória a Deus. Não é um sentimento, irmãos. Não é um prazer. Não, irmãos. É alegria eterna, irmãos. É alegria que nunca vai se acabar, irmãos. Nunca vai se acabar. Uma alegria que você terá para a eternidade. Mas as coisas aqui, irmãos, vai acabar, irmãos. Vai chegar o fim. Nós devemos, irmãos, cada dia mais se lançar diante do Senhor, irmãos. Deixar as nossas preocupações diante de Deus, irmãos. O que é que a palavra nos diz? Buscar primeiro o reino e a sua justiça. Glória a Deus. Essa é a intenção do crente, irmãos. O reino e a sua justiça. E as demais coisas que eu necessito me será acrescentado, irmãos. Deus irá abrir portas para você conseguir as suas coisas. Não precisa ficar me acabando, correndo, passando por cima dos outros. Não, irmãos. Eu sou um crente. Eu sirvo a um Deus que é dono do ouro e da prata. Tudo que você contempla nos seus olhos é de Deus. O homem pensa que é meu, não, eu consegui. É tudo de Deus. Se foi ele que fez, ele não pode abrir uma porta para lhe ajudar. Ele não pode lhe dar o sustento do dia a dia. O Senhor sustenta os pássaros. Pode ver agora, está tudo nas árvores dormindo, de papo cheio. Eles trabalham, eles fiam, eles já juntam os celeiros, e nós ficamos parecendo loucos, olhando, querendo, desejando, ajudando. Não, amanhã, eu tenho que ver amanhã. Quando o maná caía do céu, Deus dizia: pegue o necessário para hoje, amanhã vai ter de novo. Mas o povo era tão incrédulo que guardava para amanhã. Quando ia ver, estava cheio de bicho, estava podre. Mas Deus não tinha falado que amanhã ia ter. Por que eu não? Eu pegava um tanto de hoje, isso daqui é para amanhã. Quem sabe Deus não manda e aí não morre de fome. Não se significava na garantia de Deus. Não guardava o que Deus diz: pegue para hoje, amanhã eu mando de novo. Quando oramos o Pai Nosso, ele Pai Nosso que está no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então nós temos que nos preocupar com hoje, irmãos. Deus nos supriu? Glória a Deus. Amanhã Deus irá suprir como supriu hoje. Mas nós queremos guardar. Pega tudo, guarda lá, que amanhã eu não sei. Quando chegar lá está posto. Então, irmãos, que Deus possa nos abrir nossos olhos, irmãos, para que a gente possa cada dia mais estar se lançando a Cristo. Porque se botarmos a confiança em nós mesmos, irmãos, estamos perdidos. Vamos começar no versículo 5, irmãos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Semelhantemente, vós jovens, submetei-vos aos anciões.
Aqui o apóstolo Pedro fala especialmente aos mais jovens da igreja. Jovem, pessoas mais novas na fé ou em idade, anciões, líderes espirituais da igreja, presbíteros e pastores. Irmãos, para que a pessoa cresça espiritualmente, a pessoa tem que ser submissa ao líder da igreja. Essa submissão aqui não é mandar, não é obrigar, não, irmãos, é em respeito. Tem que haver esse respeito. Para que você, outra pessoa, possa crescer espiritualmente, tem que haver esta ligação com o líder, este respeito, ser submisso ao que o líder inclina pela palavra de Deus. Se não houver isso, irmãos, não tem como você crescer espiritualmente. Se você dizer, aqui nada, eu quero saber nada, aqui é a minha vida, como essa pessoa irá crescer? Não tem como, irmãos. Então, se você não for submetido ao direcionamento do líder, você nunca vai crescer. Não adianta. Não adianta, porque aquela pessoa que está ali foi Deus que colocou, irmãos. Então o que ele traz à igreja é para o seu crescimento. E se você não aceitar isso, não vai haver crescimento espiritual. Então Pedro diz que os jovens, aqueles que chegam à igreja, que são novos na fé, para que haja um crescimento, eles devem se submeter aos presbíteros e pastores. Mas aqui agora Pedro chama atenção. Pedro ensina que os jovens devem respeitar e se submeter à orientação espirituais dos líderes. E isso não significa submissão cega, obrigada, forçada. Não, é por amor, é por dedicação, é por respeito, é por humildade, mas respeito, aprendizado e ordem dentro da igreja. Se não houvermos esse respeito, essa ordem, essa humildade dentro da igreja, a qual vocês olham para o líder com respeito, com submissão, ouvem o que ele diz, não haverá edificação, a igreja será desordenada, a igreja não andará em ordem. E nós devemos entender, irmãos, que Deus trabalha organizado, não é bagunça. A Bíblia mostra que Deus trabalha através da ordem e da autoridade espiritual. Então, para que uma igreja seja forte, seja unida, tem que haver esse respeito, tem que haver essa submissão, tem que haver a aceitação a qual Deus traz pelo líder ao conhecimento da igreja, da sua palavra. Se você não aceita ser corrigido, se você não aceita ser chamado para o caminho correto, não tem como se trabalhar, irmãos. Não tem como a pessoa crescer espiritualmente. Para que a pessoa cresça, para que a pessoa ande no caminho correto, para que a pessoa possa, irmãos, estar fazendo a vontade de Deus. Isso, irmãos, depende que você olhe para a liderança com respeito, vendo que ali há uma autoridade espiritual, e ser submisso ao direcionamento a qual Deus dá. Mas também, irmãos, eu chamo a atenção aos irmãos. A igreja é séria, sim, onde os pastores conduzem suas ovelhas na seriedade, na verdade, na palavra de Deus. Mas também, irmãos, há aquelas que não são corretas também, que em vez de ensinar, em vez de conduzir a verdade, eles procuram fazer o que é errado. A essas não tem como você se submeter. Se aquele líder não conduz na palavra de Deus,
irmãos, não haverá crescimento. As pessoas irão ser mortas, porque não tem outro direcionamento a qual o pastor, o presbítero, o ancião vá conduzir a sua igreja, se não for pela palavra de Deus. Continuando, irmãos. E seres todos sujeitos uns aos outros. No versículo 5 ainda. E seres todos sujeitos uns aos outros. Depois, Pedro amplia o ensino. Glória a Deus. Não é apenas os jovens que devem se submeter. Todos os cristãos devem viver em humildade e respeito mútuo. Irmãos, se não houver humildade, respeito dentro da igreja, irmãos, a igreja não fica de pé não, não tem como. Se os irmãos não se respeitar um ao outro, se os irmãos não forem humildes um com o outro, não tem como a igreja ficar de pé. Isso significa não agir com orgulho, não querer ser maior do que o outro, ser unidos um ao outro. Jesus ensina o mesmo princípio: quem quer ser grande deve servir. Olha o direcionamento de um crente, irmãos. Não pense que conhecimento, sabedoria vai fazer você maior. É bom conhecer, é bom estar cada dia aprendendo da palavra, sim. Se você puder fazer um curso, faça para aprender muito mais. Mas isso não vai fazer você ser maior do que seu irmão. Não tem como, irmãos. O que nos faz ter um olhar de Cristo sobre a nossa vida é a nossa humildade. Eu posso ser o maior teólogo da face da terra, mas se eu não trato você com amor, não adianta. Se eu não vejo a sua fraqueza e tento lhe ajudar, não adianta. Se eu olho para você com orgulho, já estou eliminado. Então a igreja não pode existir orgulho. Não quer ser maior do que o outro, não. Devemos servir um ao outro. Devemos ser servos um do outro. E o Senhor fala em Marcos capítulo 10, versículo 43: mas não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, seja o vosso servidor. E qualquer que entre vós quiser ser primeiro, seja servo de outros. Olha como se trabalha a igreja, irmãos. Aqui ninguém é melhor que ninguém, não, irmãos. Aqui não tem ninguém lá em cima, outro embaixo, outro no meio, não, irmãos. Todos estão no mesmo patamar. Todos diante de Deus somos iguais. O Espírito anda na irmã Isolina e não anda na irmã Régia. Não, irmãos. O mesmo Espírito que anda na irmã Isolina anda na irmã Régia. Anda no meio da igreja. Não tem diferença. Então por que nós vamos agir com diferença? Por que vamos olhar para o nosso irmão com um olhar de orgulho, de soberba? Não, irmãos, nós não podemos agir dessa forma, porque fomos transformados, irmãos. A nossa mente foi mudada, irmãos. Não agimos mais como antigamente. Não andamos mais na carne. Não, irmãos, a carne está morta. Quem nos conduz é o Espírito Santo, irmãos. E o Espírito é manso. É manso. Moisés conduziu milhares e milhares de pessoas, mas a palavra diz que ele era um homem muito manso. Imagine ser um líder de tanta gente, você ser uma pessoa mansa. Na hora de agir, tinha que agir, mas na hora de conduzir, ele conduzia com mansidão. Então nós devemos aprender isso, irmãos. Olhe para o seu irmão com vontade de servir. Olhe para o seu irmão com vontade de ajudar. Venha à igreja sabendo que você irá servir
ao seu irmão. Continuando, irmãos. E revestivos de humildade. No versículo 5 ainda. E revestivos de humildade. A expressão revestir-se significa vestir como uma roupa. Olha como a humildade tem que estar sobre você. Pedro traz aqui um exemplo de vestir uma roupa. Você vai numa festa ali, você vai botar uma roupa adequada àquela festa. Então você vai vestir aquela roupa. Você vai estar se apresentando com aquela roupa. Então a humildade que tem que estar na vida do crente é como vestir uma roupa, irmãos. Isso tem que ser visto. As pessoas têm que ver a humildade sobre você. Não é só dizer eu sou humilde e nas minhas atitudes não mostra isso. Não, tem que ser visto como você veste uma roupa para aquela festa. As pessoas vão olhar para você, ó, roupa bonita, né? Poxa, ficou bonito. A humildade é a mesma coisa, irmãos. A humildade na vida do crente tem que ser vista para as pessoas dizerem, pai, pessoa humilde, não tem problema, pessoa calma, tranquila, uma pessoa que mostra que Cristo está na vida dele, uma pessoa humilde. Pedro ensina que o cristão deve colocar a humildade como parte do seu caráter diário. Olha o que tem que acontecer na nossa vida, irmãos. Isto tem que moldar o nosso caráter diário, a humildade. Humildade é reconhecer que dependemos de Deus. Aleluia, Jesus. Não pense que é só ser humilde na frente das pessoas, não, irmãos. A humildade representa reconhecer que somos dependentes de Deus, que precisamos de Deus. Não se considerar superior aos outros, servir com um coração simples. Olha, irmãos, como você deve ser. Reconhecer que somos pecadores, dependentes de Deus. Isso é fundamental para a nossa vida em Cristo, sabendo que dependemos de Deus, que os meus méritos, os meus pensamentos, as minhas atitudes, a minha sabedoria, isso não rola de nada. Eu preciso de Deus. Eu sou dependente de Deus. E considerando a outro irmão, não se achar ser superior a seu irmão, servir com coração simples. Se não houver isso em nossa vida, irmãos, não, estamos no lugar errado. Se eu se achar melhor do que você, eu estou no lugar errado. Se não houver humildade de mim para você, eu estou no lugar errado. Porque Deus resiste aos soberbos. O 5 aí, irmãos. Porque Deus resiste aos soberbos. A palavra soberbo significa orgulho, arrogância, altiva. A Bíblia diz que Deus resiste a esse tipo de pessoa. Ou seja, Deus se opõe aos orgulhosos. O orgulho foi inclusive o pecado que levou à queda de Satanás. Por que Satanás foi lançado fora do céu? Porque ele deixou, irmãos, que o orgulho falasse mais alto. Ele era um ser que era muito mais bonito diante dos outros, revestido de pedras preciosas. Ele era incumbido pelo louvor dos céus. Era um ser lindo, exuberante, mas ele deixou isso entrar no coração dele, irmãos. Isso nos chama atenção para a nossa vida, irmãos. Não podemos deixar o orgulho entrar em nosso coração, acharmos ser melhor do que o outro. Foi isso que inclinou ao diabo a sua queda. Ele era um anjo, irmãos.
Não pense que já nasceu diabo, não. Ele era um anjo. Ele andava no meio de Deus. Mas um momento ele olhou para Deus e desejou em seu coração isso. Incutiu isso no seu coração. Eu quero ser maior do que ele. E Deus que vê todas as coisas, Deus lançou ele fora dos céus. Em Ezequiel capítulo 28, versículo 16 e 17, fala um pouco sobre isso. Por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidades e pecastes. Por isso eu te lancei com profundo para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim, cobrido no meio das pedras de fogo. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra, e diante dos reis te colocarei, para que eles te contemplem. Então, por causa do orgulho, da soberba daquele ser, Deus lançou ele fora dos céus. Então, para que isso, irmãos, não venha nos derrubar, Paulo disse: ó, aquele que está de pé, cuidado, vigie para que não caia, para que o orgulho não entre em nosso coração, a soberba, a altivez. Devemos ser humildes, irmãos. Devemos ser humildes. Lembra quando Jesus chegou aos seus discípulos: ó, me deu o pé para lavar, vou lavar os seus pés. Que é isso? Nem pensar. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Não, se eu lavo a cabeça, lavo a mão, lava tudo. O Senhor mostrou humildade. Ele era o mestre, era o Deus encarnado, mas ele mostrou humildade diante dos seus, mostrando para nós um exemplo. Aquele momento ali, o Senhor fez para ser exemplo, para a gente não se achar diante de outro, para a gente se achegar com humildade. Se nós deixarmos o orgulho, a arrogância, a altivez do nosso coração, irmãos, vamos ser eliminados, como o diabo foi. Por que ele perdeu a posição dele? Porque ele deixou o orgulho crescer, ó. E saiba, irmãos, que isso é uma coisinha que fica ali dentro do seu coração, está ali quietinho. Mas quando você olha para algo e começa a desejar, aquilo que está ali no seu coração vai crescendo, irmão. E você nem vê. Chega um momento que ele toma, acabou, irmãos. Acabou. Então que nós possamos arrancar isso do nosso coração e sabendo que temos que ser com Cristo, humildes. E a graça, e dá graça aos humildes, no versículo 5 ainda, e dá graça aos humildes. Por outro lado, Deus concede graça aos humildes. Por que Deus nos abençoa? Por que Deus derrama a sua graça sobre a nossa vida? Porque nós falamos a Ele: ó, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não sou nada sem Ti. Senhor, eu preciso da Tua presença. Chegou um momento da sua vida que você ficou desesperado. Quando a convicção do pecado veio sobre você: ó, meu Deus, eu estou longe de Deus, eu preciso de Deus. A humildade em ver a sua necessidade de Deus veio sobre você, e você não foi arrogante, não foi altivo, não foi orgulhoso, nada. Quem manda aqui sou eu. Não, ao contrário, você caiu no joelho e disse: Senhor, eu preciso de Ti. Lembra de Saulo? Estava indo para Damasco pegar os irmãos. Quando aquela luz veio sobre ele foi derrubado. Não disse que foi no cavalo, ninguém sabe direito. Ele caiu ao solo. Aquele homem que era arrogante, orgulhoso, altivo, aquele homem cai de joelho e diz: quem é o Senhor? Senhor, o que quer que eu faça? Acabou. A graça veio sobre aquele homem que ele não retribuiu com humildade: Senhor, o que quer que eu faça? Acabou. Então esta forma que nós devemos andar, irmãos. A graça significa favor de Deus, ajuda divina, bênção espiritual. Deus nos abençoou com isso, irmãos. Por quê?
nós não nos colocamos no altar, não, somos humildes. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Tua presença. Então a ajuda divina veio, as bênçãos espirituais veio diante de nós. Quem vive em humildade recebe favor e ajuda de Deus. Se você permanece na humildade, sabendo que você não é nada, inclinando a sua vida e inclinando a sua vida para Deus, Senhor, preciso do Senhor. Eu não sei dar um passo sem o teu direcionamento. A palavra nos inclina a entender que a ajuda, a favor de Deus virá sobre a nossa vida. Porque você reconhece que precisa de Deus. Amém, Jesus. Se você não tiver isso, irmãos, Deus não irá trabalhar em sua vida. Porque Ele veio para os doentes. Ele veio para os doentes, Ele não veio para os sãos, não, irmãos. Ele veio para aqueles que dizem: eu sou pecador. Lembra aqueles dois que se apresentou dentro do templo? Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Eu oro, eu jejuo, eu faço tudo. Do lado deste homem que era arrogante, tinha um homem ali, de ajoelhado, de cabeça baixa: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Bati em seu peito, eu sou pecador, Senhor. Tem misericórdia de mim. A graça de Deus foi derramada na vida desse homem, porque o homem reconhecia, sem a presença de Deus ele não era nada. Então ele foi agraciado, a ajuda divina, a bênção espiritual veio na vida dele, o favor de Deus. Ao contrário daquele outro que se justificava ser bom. Então que isso sai do nosso coração, irmãos. Em nenhum momento se acha ser bom, se acha ser algo. Não. A todo momento seja humilde. Reconheça o seu pecado. Se arrependa. Salmos capítulo 51, versículo 17. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus, tu não desprezastes. Como eu gostaria de chegar diante de Deus? Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Como é esse negócio quebrantado e contrito? Sabendo que eu sou um pecador, eu necessito de Deus. Sem Deus eu não sou nada. Sabendo o quanto eu estou distante de Deus. Quando eu sou pecador, sabendo que o peso do pecado está sobre mim, eu preciso da salvação eterna. Eu preciso que Cristo pague este preço, porque eu não consigo pagar. Humildade, irmãos. Verdade, Deus. Um espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito. Deus, tu não desprezas. Irmãos, o pecador só vai conhecer a Deus quando ele olhar para o seu pecado e dizer: miserável homem que sou, miserável homem que sou, eu preciso de Deus. Enquanto não houver isso, irmãos, ele vai ouvir, ele vai ler a Bíblia toda, não vai adiantar de nada, porque não houve arrependimento, irmãos. Para que nós possamos ter a graça de Deus, deve haver arrependimento. E como vai ter arrependimento sem humildade, sem reconhecer que você é um pecador? Não tem como. Cristo recompensa os líderes fiéis quando voltar, dando-lhe uma coroa de glória eterna. Isso é para os pastores, para aqueles que estão conduzindo igrejas, ovelhas, né? Cristo recompensará os líderes fiéis. Na igreja todos devem viver em humildade, respeito à liderança e servindo uns aos outros, porque Deus resiste ao orgulho e concede graça aos humildes. Qual é
direcionamento da igreja, irmãos? Qual é o seu direcionamento? Humildade, respeito à liderança e servindo uns aos outros. E aí Deus concede graça, porque você é humilde. A humildade está sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, em nome de Jesus.